Fala galera, aqui é o Rodolfo Miró do triboaudiovisual.com. Nesse tutorial de hoje a gente vai aprender como que a gente pode recortar um objeto, mas continuar aproveitando a sombra dele. Então, por exemplo, nesse tutorial aqui a gente vai ver essa mesa, a gente tem essa camada com a mesa, a gente tem essa camada aqui com as frutas na cesta, e o que nós vamos fazer é recortar esse objeto, mas poder reutilizar a sombra dele, inclusive podendo aumentar ou diminuir a intensidade, mudar a cor e etc. Então a gente vai ver passo a passo como fazer isso. Bom, para esse tutorial, então, basicamente eu vou começar fazendo com duas camadas, com a mesa e com a minha camada aqui de cima, que ela está recortada já através de uma máscara. Eu não vou mostrar como que faz isso, porque a gente já tem um outro vídeo específico sobre isso aqui no canal. Se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhadinha, mas basicamente é fazer uma seleção através da máscara, tá? Isso aqui é bem simples de fazer. Então, passo 1, o que eu vou fazer? Vou duplicar essa camada, eu vou apagar a máscara dela e eu vou converter ela num objeto inteligente, porque eu quero trabalhar de uma maneira não destrutiva, você já vai entender o porquê. E agora sim, para não fazer bagunça e não me confundir, eu vou renomear esse cara aqui para sombra. Agora eu quero trazer a máscara, só que eu quero inverter ela. Eu até poderia fazer em 2 passos, mas tem um shortcut que é excelente, que eu posso apertar Shift Alt, primeiro tem que selecionar a camada, a máscara, na verdade, né? Porque uma coisa é ter isso aqui selecionado, outra coisa é ter a máscara. Com a máscara selecionada, eu vou apertar Shift Alt e eu vou arrastar ela aqui para baixo. Ó. Repare que não só ela aplicou para mim a máscara, mas ela inverteu a máscara. Ou seja, no de cima aqui, ó, eu tenho só as frutas com a cestinha. No de baixo, eu tenho... A única coisa que eu não tenho são as frutas com a cestinha. Eu tenho todo o resto. E a ideia é justamente roubar a sombra. Então, o que eu vou fazer? Com a camada aqui de cima selecionado, eu vou aplicar aqui modo de mesclagem de camada para multiply, que basicamente ele vai pegar só as sombras aqui, né? Repare que aqui em cima ainda está escuro, né? Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar aqui o levels nele. Então, com a minha camada selecionada, eu vou vir aqui, imagem, ajuste, levels. E aqui eu tenho a opção, por exemplo, ó, de escurecer mais a minha sombra ou de clarear mais ela. Se eu for clarear demais aqui, ó, eu até poderia correr ele inteiro para ficar só aqui. Só que daí, aqui em cima ainda tem, ó, se eu for tirar ali de cima, para ficar só ali embaixo mesmo, eu vou ficar com uma sombra muito fraca. Então, tampouco eu preciso exagerar. Eu posso simplesmente, ó, tirar a parte mais grossa e essa parte aqui de cima que ainda ficou, eu posso deixar, posso selecionar a minha camada, tá? A minha máscara, na verdade, e com o meu pincel com a cor preta aqui por cima, ó, eu posso pintar ali para apagar. Ó. Então, eu até posso, inclusive, aumentar aqui um pouquinho a espessura dele, para eu conseguir apagar bem. Legal. Ó. Aqui também, apaguei esse contorno, tá ótimo. Ó. Beleza, já temos aqui a nossa sombra. Ó. Muito bem, agora, se eu voltar a selecionar aqui, ó, eu tenho aqui ó, a sombra independente do meu objeto. Acontece que aqui, se eu for me aproximar, você vai ver que aqui não ficou tão legal essa divisão, ó. Aqui é a parte que eu posso inverter, ó, pegar o meu pincel novamente, eu vou pegar aqui a cor branca, vou inverter apertando a tecla X ou clicando nessa flechinha para poder inverter, e eu vou passar bem aqui nessa divisão, para não ficar aquela linha que estava, ficou bem melhor, certo? Ó, bem melhor. Eu até posso ampliar aqui, se eu quiser, a minha área de sombra, ó, porque ela na verdade vem até aqui, ó. Vou ampliar ela um pouquinho, ok. Então, eu tenho aqui a minha sombra bem marcada. A única questão é a seguinte, ó. A grande vantagem de eu poder fazer isso através de um objeto inteligente é que eu posso clicar aqui, fazer duplo clique no Levels, e eu posso aqui, ó, dar mais, se eu quiser, volume para ele, ó, quero uma sombra mais forte, quero uma sombra mais fraca, enfim, você pode brincar com isso aqui, ó, ver o tom exatamente que você quer, ó, quanto que você quer de intensidade. Vou exagerar um pouquinho, porque na verdade eu vou trabalhar com a cor dele agora. Na verdade, nenhuma sombra vai ser 100% preta, assim, desse jeito, né? Tem toda uma questão da iluminação, tal, que ele vai acabar refletindo. Então, para poder aplicar uma luz mais real, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui essa opção Solid Color. E antes de eu colocar a opção Solid Color, na verdade, eu vou escolher o tom que eu quero. Ó. Eu vou pegar aqui o tom, por exemplo, da mesa. É um tom mais bege, vou dar um OK, ele passa a reconhecer aqui como a cor predominante. Aí eu venho nesse ícone aqui, escolho Solid Color. Aí automaticamente ele aplica essa cor e eu dou um OK. Bom,
Esse cara aqui, eu preciso colocar ele num Clip Mask. Como que eu faço isso? Eu aperto a tecla Alt no teclado e eu venho bem na divisão deles aqui, ó, e eu dou um clique com o Alt apertado. Ó. Agora ele aplicou somente a nossa sombra. E o que eu vou fazer? Com esse cara selecionado, como eu quero só a cor dele, eu vou vir aqui no modo de camada e vou aplicar cor. Agora repare, ó, se eu tiro o olhinho dele, ó, antes e depois, você vê que a cor da sombra, vou colocar Ctrl 1 para visualizar a tela cheia, ó, você vê muito melhor, já ficou muito mais real. Ó. Tá um pouco exagerado, eu posso voltar aqui na camada de baixo com a cor branca selecionada e passar aqui mais um pouquinho. Na camada de cima aqui, ó, eu posso brincar com o fio dele, se eu quero encher ele um pouquinho, baixar um pouquinho a opacidade, ó. A gente vê, ó, antes e depois. Ele tem aqui a sombra e ela está totalmente editável. Se eu quiser, clico novamente no Levels. Posso dar mais ou menos sombra, tá? Isso vai depender do que eu quero fazer na minha imagem. Eu acredito que essa é a melhor maneira de você conseguir recortar um objeto, mas ao mesmo tempo você poder reaproveitar a sombra original da sua fotografia. Valeu!